Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, Feliz Páscoa. Eis que todos nós vivemos nesse final de semana o grande anúncio que na Vigília Pascal nós vimos com muita alegria. O canto do exulte ó céu, e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus, desçam cantando, façam soar as trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. A igreja, celebrando o Tríduo Pascal, onde nós celebramos a grande instituição de Eucaristia na Quinta-feira Santa, depois a morte de Cristo na cruz na Sexta-feira Santa, celebra no sábado a grande Vigília Pascal. A celebração da luz, a palavra com a vigília, ao mesmo tempo a renovação das promessas batismais, e a Eucaristia. E o canto do glória entusiasmado, alegre, e o aleluia que anuncia, louvai ao Senhor. Ele ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. Nós iniciamos com esse domingo da Páscoa, que nós estamos celebrando nesse final de semana, a oitava da Páscoa. 8 dias de celebrações pascais. E não só, mas dá início ao tempo pascal. 50 dias de celebração de Páscoa. Meus irmãos e irmãs, as celebrações litúrgicas que nós participamos devem ser de tal forma vividas, celebradas, que a nossa vida está envolvida com a liturgia e nós celebramos na vida, na liturgia, esse grande mistério da Páscoa do Senhor. Sim, meus irmãos e irmãs, o Senhor ressurgiu. O Senhor ressuscitou. Nós anunciamos e nós proclamamos ao mundo. Assim como os discípulos de Jesus, seus apóstolos, ao se encontrarem com o túmulo vazio e depois ao se encontrarem com o Senhor, saíram anunciando e proclamando algo inédito, único na sociedade, no mundo, na história, no cosmos. Deus, que veio morar no meio de nós, aquele que tudo criou e aquele que sempre existiu e existirá, quis morar no meio de nós. Um Deus único em 3 pessoas. Encarnou-se, o Verbo se encarnou, veio morar no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, e entregou a sua vida por todos nós, derramando seu sangue na cruz, pagando nossos pecados. Esse grande mistério, meus irmãos e irmãs, da redenção humana, do homem que experimenta tantas situações em que ele é infiel ao plano de Deus, em que ele tem as decadências da humanidade, a violência, as dificuldades, nós temos uma palavra de vitória. O Senhor ressurgiu, o Senhor ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado. Por isso a igreja tem essa experiência, meus irmãos e irmãs, em toda a sua vida, em toda a sua existência. Ela também experimenta que ela sempre renasce, ela sempre retoma, ela sempre experimenta a ressurreição, que, aliás, é bem própria dessa época no hemisfério norte, que começa o tempo da primavera. O tempo da primavera que, depois de um tempo de inverno, de gelo, de frio, vê brotar o verde, as cores, as flores, dizendo, eis que a vida renasce. A experiência também do povo de Deus do Antigo Testamento, que escravizado no Egito, experimentou que a mão do Senhor conduziu pelo deserto até a terra prometida. O tempo do exílio, expulso das suas terras, eis que o Senhor traz no meio dessas nações todas de volta o seu povo. Assim é a nossa vida, assim a igreja, meus irmãos e irmãs, a igreja também é chamada a fazer Páscoa, a estar sempre renascendo, retomando, ressurgindo com Cristo. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a nossa vida escondida com Cristo em Deus. A nossa vida também, enquanto cristãos, nessa presença do Senhor ressuscitado. Durante esses dias todos da Semana Santa e agora do Tríduo Pascal, nós queremos celebrar justamente a vida, morte e ressurreição do Senhor. E não apenas de uma maneira
externa, de quem anuncia um fato histórico, mas de maneira existencial, de quem anuncia, assim, algo que é histórico, mas que é também vivencial hoje, que é atual para nós hoje. A celebração, justamente, é essa atualização, essa presença hoje do ressuscitado, e com ele nós também ressuscitamos, ressurgimos, renascemos. Meus irmãos e irmãs, não pode haver tristeza quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição do Senhor. E ao mesmo tempo, mesmo que passemos pelas dificuldades, pelos problemas, eis que tudo se faz novo. Eis que nós somos chamados a buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. O cristão, aquele que faz experiência de Páscoa, aquele que faz experiência de vida nova e de ressurreição, passa a buscar as coisas do alto, passa a buscar as coisas de Deus. Passa a viver testemunhando que vale a pena seguir o Senhor e que quanto mais nós experimentamos o estar com o Senhor, também a nossa vida, o nosso comportamento se transforma. Estar com Cristo ressuscitado transforma nossas vidas, transforma nossos corações, transforma nossos conceitos, nos faz novos continuamente e nos coloca também a serviço da humanidade nessa nossa missão de proclamar a vida e a ressurreição. Meus irmãos e irmãs, eu creio que celebrar a Páscoa hoje, depois de termos aí celebrado o tempo da Quaresma, que nos colocou essa nossa realidade de pecado, de pecadores chamados à conversão, que nos colocou também todas as questões com relação à juventude, principalmente as questões sociais e as injustiças e os problemas trabalhistas, de violência e, ao mesmo tempo, de dependência química dos nossos jovens, a falta de políticas públicas que os ajudem a viver plenamente a sua vida enquanto responsáveis pelo presente e pelo futuro, mas a igreja também olhando com os olhos da fé tudo isso, o Senhor nos faz viver esse tempo de Páscoa. Começamos a Páscoa, uma primavera nova que surge, um novo êxodo, a nova caminhada para a Terra Prometida, o novo retorno do exílio, né? Como todas as nações estão exultando ao ver o povo voltar do exílio. Eis justamente a alegria que extravasa na Páscoa, que deve ser também, meus irmãos e irmãs, a nossa alegria, a nossa vida. E assim vivenciar isso durante 8 dias, enquanto celebração pascal, e celebrar isso também durante todo esse tempo dos 50 dias de Páscoa. É tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de exultar e agradecer ao Senhor pelo dom que nos dá e entrarmos para fazer Páscoa, vivermos o tempo da Páscoa. Eu gostaria que você, que me vê e ouve nesse momento, pudesse justamente estar com a sua família, na sua comunidade, com os seus parentes, vivendo a alegria da Páscoa. Muitas vezes o homem procura a felicidade, procura ser feliz e vai por tantos descaminhos que hoje a sociedade, o mundo vai colocando como se isso fosse a solução. Meus irmãos e irmãs, não nos enganemos. Nós somos chamados a testemunhar ao mundo que o caminho de Cristo é o melhor caminho para a humanidade. A palavra de Deus é o que é de melhor para a sociedade, porque Deus que nos criou nos mostrou os caminhos, e Ele é o caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos chamados justamente a proclamar que nós nos inserimos com Cristo em Deus, e essa nova vida que está em nosso coração nos faz viver, experimentar justamente a renovação da nossa existência. Nós temos muitas leituras esse final de semana, meus irmãos e irmãs. Muita palavra que vai sendo proclamada. Só na vigília, né, da Páscoa nós temos 9 leituras. Toda a história da salvação, a criação, o êxodo, os profetas, depois o Novo Testamento, a morte e a ressurreição de Jesus, o anúncio da ressurreição. E também no domingo de Páscoa nós temos leituras abundantes, nos falando justamente da experiência da ressurreição e das consequências disso em nossas vidas, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, a palavra de Deus desse final de semana, desse domingo, entre tantos aspectos que nós podemos justamente refletir e meditar, coloca para nós no Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos textos do Evangelho desse domingo, João 20, 1 a 9, justamente a experiência de Maria Madalena,
que vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, no escuro, no primeiro dia da semana, para terminar de fazer justamente ali os perfumes no túmulo, e aí justamente ela vê que a pedra é assim, retirada do túmulo. Saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto no lugar das faixas, mas enrolado no lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Túmulo vazio, e anunciam que algo novo aconteceu. E eles vão experimentar que esse algo novo, meus irmãos e irmãs, é o Senhor que ressuscitou e está vivo. E vão anunciar isso para toda a posteridade. E nós temos essa fé que vem dos apóstolos. Nós recebemos dos apóstolos essa experiência e assim queremos viver. E os Atos dos Apóstolos, né, capítulo 10 também desse final de semana, ele fala justamente isso. Fala de Jesus que andou fazendo bem, curando a todos. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós, que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu Senhor dos vivos e dos mortos. Não é? Ele é o Senhor. E como consequência disso, meus irmãos e irmãs, a palavra da carta aos Colossenses, nós somos chamados a buscar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, desse final de semana é um convite à alegria, a fazer a experiência da vida nova, a testemunhar ao mundo que o Senhor ressuscitou e Ele é a nossa vida, e com Ele nós também ressuscitamos, e nós estamos com Cristo em Deus, buscando as coisas do alto. Esse é o tempo da Páscoa, o tempo litúrgico da Páscoa, que a nossa vida deve também estar inserida, tá? Envolvida, de tal maneira que nós participamos também desse momento. Que nesse final de semana, iniciando 8 dias de celebrações de Páscoa e 50 dias de tempo pascal, encontre em cada um de nós a alegria da vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. A todos vocês, meus irmãos e irmãs, que a alegria da Páscoa, que a alegria de estar com o Cristo ressuscitado, que a certeza que com Cristo nós renascemos, que a igreja renasce continuamente e anuncia cada vez de uma maneira nova a vida nova para as pessoas, e que as pessoas que encontram em Cristo também têm essa vida nova e passam a viver como testemunhas dele, nos faça viver também a nossa alegria desse encaminhamento. Uma santa e feliz Páscoa para todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Feliz Páscoa a todos e que Deus abençoe, proteja e guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.